Olá a todos, meu nome é Marcelo. Vou agora apresentar o trabalho final de localização de vazamentos em RDAs utilizando redes neurais de grafos, GNN. A disciplina é a 0029, Supervised Machine Learning, do professor Alexandre da Silva Simões. O autor é esse que vos fala, Marcelo Adriano Huber de Oliveira. Um breve resumo: a localização dos vazamentos em sistema de distribuição de águas é essencial para minimizar as perdas de água e otimizar a gestão de ativos. Os modelos tradicionais de aprendizagem de máquinas enfrentam dificuldades para extrair assinaturas espaciais complexas devido à falha em considerar o arranjo físico das tubulações. Então, esse trabalho propõe uma implementação do GraphSage, uma rede neural de grafos GNN indutiva para localizar vazamentos em uma RDA residencial ramificada, composta por 19 nós, utilizando atributos de pressão normalizadas em relação ao ponto de entrada. O modelo proposto alcançou uma acurácia de 64,21% e um perfil de convergência limpo ao longo de 100 épocas. As classificações incorretas produzidas pela rede mostraram um forte alinhamento físico com as vizinhanças topológicas imediatas, validando o potencial da GNN para aprimorar os protocolos de localização de vazamentos em relação ao modelo clássico não espaciais, modelos clássicos não espaciais. Então aqui nós temos a nossa imagem do nosso condomínio aqui, onde ele simulou aqui o suprimento de água, o consumo externo, nós temos o nó de entrada, o M, depois nó J1, J2, J3, J4, passa aqui para o J5, J6 e o J7. Também temos as unidades consumidoras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, isso aqui é para ilustrar para vocês como que funciona, né, uma ramificação de tubulação dentro de um condomínio. E já aqui na nossa célula 1, nós temos a instalação direta e atualizada do PyTorch Geometric. Então, deixar ele rodando aí e vou explicando aqui para vocês a célula 2. A célula 2, pipeline de carga dos dados em engenharia de atributos hidráulicos. O que essa célula faz? Ela implementa a função carregar dataset dos gráficos, que é o responsável por transformar os dados tabulares obtidos via simulação estocásticas no software APANET em estrutura de grafos esparsos compatíveis com PyTorch. Então, o pipeline executa 3 passos críticos de engenharia de atributos: a normalização por pressão relativa, o escalonamento mínimo e máximo. Só que, voltando um pouquinho aqui, desde a entrada do M lá, né, que é o nó M, que eu coloquei para vocês, as unidades consumidoras de 1 até 11, né? Isso elimina os offsets de pressão absoluta e força o modelo a aprender com base na perda de carga diferencial causada por vazamentos ativos. E o escalonamento mínimo e máximo, de 0 e 1, garantindo estabilidade numérica gradiente da rede neural durante o backpropagation. E a estruturação espacial do gráfico. Então, ela vai utilizar o edge index, né, mapeando as leituras de pressão de cada nó com um vetor característico físico. X pertence ao conjunto dos reais, elevado a 19 por 1. Associando o rótulo da classe alvo, que é o Y, que define onde a anomalia, o vazamento no caso, está localizado dentro das 19 classes possíveis. Então aqui nós temos a célula dataset loader, conversão para grafos ajustados. Ele vai fazer toda a leitura dos dados, a normalização de pressão e assim por diante, né? E ele vai imprimir aqui o sucesso, caso tenha dado tudo certo. No nosso caso aqui, ele já imprimiu o sucesso, né?
e partimos então para a célula 3, que é a definição da arquitetura de redes neurais. Aqui nós temos a camada de convolução dos gráficos, as funções de ativação e regularização, agrupamentos globais e a camada linear. Então aqui nós temos ela atuando aqui. Então ele já fez todas as convalescências. Depois nós vamos para a célula 4, que é o loop de treinamento e validação e geração da curva de desempenho. Então, a divisão dos dados, data loader do PyTorch, Geometric, métricas de perda, que é o Lox Function, a otimização Adam, com o alfa aqui de 0,01, monitoramento e plotagem, onde ele armazena e exibe os gráficos aqui que a gente precisa. Deixar ele rodar aqui. Então, a função de treino é compilada com sucesso. E por último aqui, a célula 5, simulação estática da base de dados da IPANET e a execução do pipeline. Então, aqui vai demorar um pouquinho, mas vou adiantando aqui. Nós começamos criando a base, gerando os dados sintéticos, tá, da propagação, criando a base de dados, de onde os nossos vizinhos naturalmente aguardam. Pessoal, aqui eu coloquei um gerador de dados sintético para evitar que, caso alguém não tenha subido o arquivo, né, o SVS, ele, mesmo assim, ele conseguiria gerar os dados aqui sinteticamente, baseado no que eu já tinha passado para ele. E aqui ele já começa a fazer, então, a reconstrução estática da topologia da RDA. Então, ele começa aqui com uma perda de treino de 2,95 e a acurácia aqui de treino, né, de 5,53, a perda da validação de 2,9263, a acurácia de 8,95. E percebam que conforme as épocas vão passando, ele vai melhorando aqui. Então, o perda de treino aqui vai caindo, né, para 1,34, aqui na validação 1,18. A acurácia do treino já está em 47% aqui, na época 65%. A acurácia aqui era 8,95, já está aqui chegando em 62, 58, já está chegando aqui na época 75, já diminuiu bastante. Então faltam aí a 90, 95 e a 100. Acho que vai dar tempo aí. Bom, então aqui, época 100, a perda caiu para 1,23, a acurácia de 8,95 já foi para 64,21, e a gente acompanha tudo isso pelo nosso gráfico aqui, onde temos a curva de loss, a curva de perda, né? Onde eu tenho aqui o treino na linha azul e a validação na linha vermelha. Percebam que elas descem quase juntas, né? E em contrapartida, a acurácia vem aumentando. Saiu lá de 0,5, 0,8, né? E foi subindo até o ponto máximo lá. E a avaliação das métricas, que é a matriz de confusão aqui. Vou dar uma adiantada aqui, gente, que senão não vai dar tempo, tá? Então, aqui tem os vazamentos, né? E aqui eu tenho a demonstração aqui da eficiência, né? Foi bem eficiente aqui, percebam que estão todas bem, tem algumas exceçõezinhas aqui, coisas poucas, mas ela foi bem eficiente. E, para concluir, já está quase acabando o tempo, esse artigo apresentou a implementação bem sucedida de uma abordagem indutiva, utilizando a rede neural de gráficos, a GraphSage, para localização e automação de vazamento de sistema de distribuição de água. Ao incorporar a topologia física das tubulações e aplicar uma estratégia de normalização de pressão relativa, o modelo proposto alcançou uma convergência de treinamento limpa e uma acurácia global de 64,21. A análise topológica dos erros comprovou que as falhas de predição do modelo são geograficamente restritas às vizinhanças imediatas do vazamento real, refletindo com precisão o comportamento físico do gradiente hidráulico. Em termos de implicação prática, esta pesquisa demonstra que o GraphSage pode atuar como uma camada computacional confiável
e de baixo custo para a detecção de falhas em tempo real e em redes de saneamento urbano, minimizando as dependências de inspeções e as físicas manuais exaustivas. Na prática, essa estrutura funciona como uma ferramenta de suporte à decisão automatizada, permitindo que os operadores identifiquem e embolem rapidamente as zonas com vazamento, a partir dos dados brutos de pressão, reduzindo drasticamente as perdas de água e o tempo de resposta operacional. Trabalhos futuros: investigação e a escalabilidade do modelo sobre condições hidráulicas dinamicamente variáveis e exploração e incorporação de atributos nas arestas, como o material e a idade das tubulações, para aumentar mais ainda a precisão da localização. Obrigado a todos, até a próxima.